Então, galerinha, tudo bom com vocês? Bom dia a todos, né, e todas. Gente, eu ainda estou em casa me recuperando, né? Depois eu vou mandar uma mensagem explicando direitinho como é o processo, tá? Então, por isso que eu resolvi gravar essa aula aqui para vocês, para que a gente consiga ter o mínimo acompanhamento dentro das possibilidades, né? Então, peço aí que vocês compartilhem o vídeo com os colegas, mostrem aí para eles, repassem, né, para que todo mundo tenha essas aulas. Aproveitem essas minhas aulas vagas para assistir um pedacinho do vídeo, depois responder as atividades, os exercícios que eu estiver passando, tá bom? Então, aí, como eu falei, sei que não é o adequado, mas é o que a gente tem por enquanto, então vamos manter, tá bom? Durante esse tempo aí, né, que eu estiver afastado, eu vou estar fazendo essas aulinhas aqui para vocês. Como eu falei, não é o ideal, mas pelo menos para dar uma aliviada aí, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês estejam tendo, pode mandar aí o recado para mim, tá? Que aí a gente tira as dúvidas, conversa direito, tá bom? Então, assim, gente, ó, o que é que eu vou falar com vocês hoje? A gente fala um pouquinho sobre redação da UES e o primeiro gênero aí, né, da proposta de vocês, que é artigo de opinião, tá bom? Então, preparei um material que eu também vou mandar, certo? Vou deixar o material com vocês, para que vocês possam ver direitinho e acompanhar, tá bom? Então, deixa eu botar aqui os slides para a gente conversar um pouquinho, tá? Então, assim, gente, ó, aqui, tá? A gente tem aí a redação da UES, certo? Que é o tema que a gente vai falar, né, mais especificamente hoje, tá bom? Então, falando sobre, um pouquinho, né, sobre essa redação aí da UES, como é que ela funciona aí para vocês, tá? Então, assim, a redação da UES, tá? Ela é muito importante porque ela tem um peso muito específico. É a única prova que ela é padronizada para todos os alunos, tá? Que passam aí para a segunda fase, tá? Lembrando que a UES ela funciona com duas fases. A primeira fase, ela é de conhecimentos gerais, então ela tem questões de todas as disciplinas. Os candidatos que forem bem nessa primeira fase, eles passam para a segunda fase. Na segunda fase, ao todo são 4 provas, 3 provas específicas que vai depender do curso que cada um escolher, né? Então, eu escolhi administração, vai fazer português, história e matemática. Eu escolhi nutrição, aí vai fazer física, química e biologia, tá? Então, vai depender aí do que você escolher, tá bom? É, a única prova, como eu falei, que ela é padrão para todo mundo, independente do curso que a pessoa for fazer, é redação. A redação, ela é única para todo mundo, independente da fase. Então, todo mundo vai fazer a mesma provinha de redação lá na segunda fase, tá bom? Então, lembrando, primeira fase não tem redação, só vai ter redação na segunda fase, tá certo? E aí, né, como é que funciona essa redação da UES, certo? Primeiro, a redação da UES, gente, ela é surpresinha todo ano, podemos dizer assim. Ou seja, ela não vai ter um gênero específico, tá? Ela não tem gênero específico. Então, cada ano, né, cada concurso que eles fazem, cada concurso vestibular, eles têm aí um gênero diferente, uma proposta diferente. Diferente do Enem, que muda o tema, mas não muda o gênero, né? O gênero é o mesmo para todo tempo. A redação da UES, não, ela todo ano é uma surpresa. Então, às vezes cai uma carta, às vezes cai uma narração, às vezes cai uma fábula, às vezes cai um artigo de opinião, às vezes cai uma sinopse de filme, já caiu até discurso de formatura, só para vocês terem noção aí de como é o processo, tá? E sempre vão ter 2 propostas, tá? E o candidato vai escolher uma delas, tá? Não é para fazer das duas, você vai escolher uma das 2 propostas e vai trabalhar dentro dela, tá? Cada proposta, ela tem um gênero específico, mas o tema, né, a temática geral é a mesma. Só vai mudar mesmo o gênero de uma para outra, tá? Basicamente, como é que funciona isso? Então, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona esse processo de propostas, tá? Então, eu peguei aqui as propostas de 2022.1, que foi o vestibular que aconteceu no ano passado, tá? No final do ano passado. Eu não peguei o do meio desse ano, porque a UES ainda
liberou, tá? Mas eu peguei do final do ano passado, que a galera começou a estudar para esse ano, tá? Então, vamos lá. Sempre, tá? Quando for lançada a proposta, eu vou ter essas três informações. Um contexto, um comando em que vai ter o gênero, né, pedido, e uma especificação, tá? Isso daqui, gente, é um padrão que a UES tem, desculpem os latidos, vocês sabem dos meus filhos caninos, né? Então, sempre vai ter o quê? Esse padrão. Por quê? Porque a UES ela gosta muito de um rapaz tá, chamado Mikhail Bakhtin. E o Bakhtin traz a ideia de gênero, tá, como algo socialmente construído, que precisa de um contexto para ser entendido e produzido. Então, a UES ela vai trazer isso daí de eu não vou dar só o comando, não vou dar só a proposta, eu vou fazer todo um contextozinho, quase como contar uma historinha para que você se sinta apropriado para poder escrever, tá? Então, observem que sempre vai ter contexto, comando, especificação. Olha aqui na proposta 1. Suponha que você submeter-se-á, né, uma mesócrasezinha só para deixar bonito aí, mas você vai se submeter, né, ao edital do Ministério Público do Estado do Ceará, destinado à publicação da coletânea Os Desafios para a Adoção de Crianças e Adolescentes no Estado do Ceará. Assim, fazer o quê? Escreva um artigo de opinião no qual você irá argumentar sobre pelo menos 2 desafios para tal e como o poder público poderia intervir a fim de superá-los. Para isso, atente para a norma padrão culta da escrita, né, da língua portuguesa, sabendo que seu texto deve se adequar a um público amplo, tá? Então, eu dividi aqui bem direitinho só para vocês entenderem. Ó. Então, primeiro, qual vai ser o contexto? Um edital para publicação em uma coletânea, tá? Então, imagine que você vai fazer um texto que vai ser publicado em uma coletânea. Depois, qual é o comando específico? Você vai produzir o quê? Um artigo de opinião. Esse aqui é o gênero pedido, tá? Então, você vai fazer um artigo de opinião e o tema é os desafios para a adoção de crianças e adolescentes no estado do Ceará. Tá? Depois aí, né, vocês vão ter as aulas sobre os gêneros específicos, tá? Mas basicamente entendam que vocês vão escrever um artigo de opinião sobre esse tema. Acabou. Só que a UES, como eu falei, ela dá especificações, ela dá coisas que ela quer que vocês façam. O que é que ela quer? Dentro desse artigo de opinião que vocês vão fazer, vocês vão ter que criar 2 desafios e vocês vão ter que criar soluções para esse problema, tá? Vou dar só uma observação aqui. O artigo de opinião é um gênero, por exemplo, que ele não pede obrigatoriamente uma solução. Diferente do Enem, que você tem que criar a proposta de intervenção, aqui não. Você só bota a solução se a proposta pedir. Ou seja, a proposta pediu solução. Ou seja, você é obrigado a lá na sua redação propor soluções. Pedro precisa ser aquela soluçãozinha igual a do Enem? Não. Tá? Você pode fazer uma solução mais simples, mais rápida, sem tanto detalhamento. Mas tem que ter solução. Acabou. E outra especificação que ele dá aqui é o quê? Que você tem que escrever em norma padrão da língua portuguesa, ou seja, evitar gírias, evitar expressões regionais, evitar expressões clichê, tá? E pensar que você está escrevendo isso para um público amplo. Pensando que você está escrevendo para um público amplo, você também não pode usar expressões muito técnicas, muito específicas. Você tem que pensar, ok, eu vou escrever aqui uma linguagem formal, porém uma linguagem simples, sem muito detalhamento. Então, observem que na proposta tem tudo que você precisa. Um artigo de opinião sobre os desafios para a adoção de crianças e adolescentes no estado do Ceará, pensando que isso vai ser direcionado para um público amplo, ou seja, uma linguagem simples, tá? Mas dentro da norma padrão da língua portuguesa. Acabou. Ah, e dentro desse artigo de opinião tem que ter 2 desafios e soluções. Tá? Então, essa é a ideia da proposta. Tá? Peguei aqui também a mesma a proposta 2, né, do vestibular do mesmo ano. Então, a gente teve um artigo de opinião. Olhem aqui agora como vai mudar o gênero. Imagine que você foi convidado para escrever um seu depoimento enquanto uma pessoa que se submeteu ao processo para adotar crianças ou adolescentes em geral, preteridas nos processos de adoção por motivos de idade, gênero, raça, etc. Seu texto fará parte de uma cartilha de incentivo à adoção. Para a composição de seu depoimento, lembre-se de registrar seus sentimentos, medos, angústias, tristezas e alegrias durante o processo. Faça isso em forma de narrativa, elencando personagens, ação, situação, problema e desfecho.
o texto deve ser narrado em primeira pessoa, singular ou plural. Atente para a norma padrão culta da escrita da língua portuguesa. Se a transcrição da fala dos personagens, pode haver adequação a outras normas, tá? Já eu explico esse finalzinho. Mas vamos lá. Primeiro, qual é o contexto? Você vai escrever para uma cartilha de incentivo para a adoção. Então, imagine isso. Você tem um contexto fictício, né, que você tentou ou conseguiu adotar uma criança e você vai escrever o seu depoimento para essa cartilha, tá? Esse é o contexto. Qual é o comando? O gênero pedido é um depoimento, você vai fazer um depoimento sobre o seu processo para adotar uma criança ou adolescente. Como eu botei aqui, é uma situação imaginária, hipotética. Então, você vai imaginar-se nessa situação, tá bom? E você vai ter que fazer o quê? Usar primeira pessoa, ou eu, ou nós, né? Tudo assim, eu fiz, eu vi, eu encontrei. Ou então, nós percebemos, nós encontramos, nós descobrimos, tá? Então, sempre pensar eu e nós, a primeira pessoa, tá? Então, aqui, podem perceber que até difere um pouco do Enem, porque você vai poder se colocar, né, como agente da informação. Então, você pode dizer um eu acho, eu percebo, eu entendo, tá? Além disso, a própria proposta, né, pede que você use o quê? Sentimentos e emoções. Então, é que você pode, sim, apegar-se ao emocional. Você pode falar que sentiu uma alegria imensa ao ter uma resposta positiva, ou ficou angustiado por não estar demorando muito o processo e tal. Então, assim, a gente tem um depoimento, pode perceber que é um gênero diferente, como se eu estivesse contando a minha história, tá? E ele também fala de você usar a sequência narrativa básica, que é o quê? Você vai partir de uma situação inicial, depois partir, né, para os problemas dessa situação, no decorrer dessa situação, até chegar a um desfecho. Então, imagine que você está contando sua historinha, tá? E tudo escrito que é em norma, padrão da língua portuguesa. No final, ele ainda bota aqui que você pode usar as falas de um personagem, alguma coisa assim. Eu, particularmente, recomendo que não façam, tá? Sempre busquem deixar o texto de forma mais simples possível, mais direta possível. Então, imagine você contando a sua própria história, tá? Esses não são os temas que vocês vão trabalhar no laboratório, tá bom? Aqui eu estou só mostrando que como são as propostas da UES. Então, contexto, comando e especificação. Tá bom? Espero aí que tenha dado para entender, tá? Então, até aqui tudo ok. Então, é assim que sempre vem. Duas propostas, você escolhe a que você se sentir mais à vontade, né, para fazer na hora. Mas podem perceber que, mesmo sendo gêneros diferentes, a temática é a mesma, o processo de adoção no Brasil, tá? Então, vamos lá. Como é feita a correção? A correção da UES, ela é nesse sistema chamado EGT. Esse sistema EGT, gente, ele é um sistema próprio, tá? Que é muito utilizado na UES e em concursos públicos também, tá? O Enem, que ele pegou um tipo de correção diferente. Agora, da UES de concurso público, normalmente é o mesmo, tá? O valor da prova de redação são 60 pontos, então a nota máxima é 60 pontos. Pode ser um pouquinho mais, quer dizer, pode ser sempre um pouquinho menos, né? No caso, Peru, eu só tirei 58. 58 para uma redação de 60, gente, é uma nota gigantesca. Gigantesca. Então, se você tirar aí acima de 45, 50, você fez uma redação muito boa. A correção da UES, ela é muito formal, ou seja, o que é que vai prevalecer aqui? É você botar repertórios socioculturais amplos? Não. Vai ser o quê? Você escrever direitinho, corretinho, de acordo com a língua portuguesa, tá bom? E aqui eu vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês, que é a folha, tá? A folha de redação ela é completamente diferente, ela é bem específica, tá? Então, observem aqui como é uma folha da redação da UES, tá? Percebam que eu tenho as linhas, né? Eu tenho a numeração das linhas aqui ao lado e eu também vou ter uma gradezinha, tá? Explicando o que é cada uma, tá? Primeiro, as grades laterais para correção são para os erros serem corrigidos linha a linha, ou seja, exemplo, eu escrevi aqui, era para botar adoção, eu esqueci do tio, né, que é um acento necessário. Vai ter um errinho aqui de convenção escrita, tá? Era para eu ter colocado uma vírgula, não coloquei, né, aqui na linha 2, aqui na linha 2 vai ter apontado o erro. Ele é bem interessante porque
Depois que passar o vestibular e tudo mais, você pode pedir a sua grade de correção. E aí você vai ver exatamente onde você errou. Isso é importantíssimo, tá? Então, lembrando, os erros são contabilizados linha por linha e apontados aqui nos quadrinhos laterais, tá bom? Outra coisa também que difere, por exemplo, do Enem é o máximo de linhas. Então, observem que aqui só vai até a linha 25, isso mesmo. O máximo de linhas da UES é 25, nada além. Além disso, a UES também tem outra especificação, que é o quê? O máximo é 25 e o mínimo é 20. Ou seja, você tem que escrever entre 20 e 25 linhas. Pedro, eu escrevi 19, você vai perder pontos, tá? Textuais, que descontam muita pontuação no final, tá? Então, realmente tem que escrever entre 20 e 25 linhas. É o padrão, não tenho muito o que pensar, não. Você tem que obedecer, tá? Outra coisa, gente, alguns gêneros, como artigo de opinião, obrigatoriamente você vai ter que botar o quê? Título. É obrigatório do gênero. Todo artigo de opinião tem título. E como é que você vai fazer isso? Na linha 1. O título vem na linha 1. Ele tem um espacinho branco aqui em cima, bem bonitinho, bem coisadinho. Ele é para ficar em branco. Você está em branco, é para ficar em branco. Vocês devem escrever só dentro da caixinha. Tá certo? Então, título é na linha 1. Se você escrever o título em cima da linha 1, nessa parte branca, acabou, gente. Não é considerado, tá? É como se você não tivesse escrito nenhum título, ou seja, você vai perder ponto também. Então, título na linha 1. Lembrem-se disso. Todo texto, qualquer parte do seu texto, deve iniciar na linha 1. E outra, não precisa pular a linha. Pulo de linha conta como linha não escrita. Então, exemplo, você começou seu texto aqui na linha 1, bem direitinho, né? Aí pulou a linha 2 e começou a escrever o corpo do texto aqui na linha 3. Começou a escrever seu texto mesmo a partir da linha 3. E foi até a linha 20. Você terminou seu texto na linha 20, ok? Não. Lembra essa linha que você pulou? Ela não vai ser contabilizada. Ou seja, é como se você só tivesse escrito 19 linhas. Ou seja, você vai ter escrito menos do que o necessário e perder ponto por isso. Tá bom? Agora sim, diferente do Enem, que se você não escreveu o mínimo de linhas, você zera, aqui não. Você vai perdendo ponto à medida que tiver menos linhas, né? Então, você não zera. Quanto menos linhas abaixo da 20 tiver, mais pontos você vai perder no final, tá bom? Então, basicamente é isso aqui que vocês têm que saber da folha. Correção linha a linha, máximo 25, mínimo 20. E todo o texto deve sempre começar a partir da linha 1. O título vem na linha 1, ok? Perfeito. Olha para frente. Vamos falar um pouquinho agora sobre o sistema de correção, só para vocês saberem, tá? Que é o chamado sistema EGT. Mas, antes de sua redação ter corrigida, né, ela tem que passar por três critérios básicos para ela não ser zerada. O primeiro critério está escrito em língua portuguesa. Pedro, eu acho tão bonito você escrever em inglês. Lá nos países que falam inglês, você escreve em inglês. A gente está no Brasil, então você tem que escrever em português, tá bom? Está de acordo com o gênero e a temática pedidos na proposta escolhida. Na folhinha, gente, é porque eu não botei aqui, mas na folhinha, lá em cima, tem sempre pedindo para você botar o número da proposta 1 ou proposta 2. Se a proposta 1 pede um artigo de opinião, tá? E você escreve uma carta, que seria a proposta 2, por exemplo, tá errado. Se você botou proposta 1 e a proposta é um artigo de opinião, você tem que escrever o artigo de opinião. Ou seja, tem que estar dentro do gênero solicitado. Pedro, mas pedia para você contar uma história. Eu não quis contar uma história, eu quis fazer uma redação estilo Enem. Ema, você vai levar zero do mesmo jeito. Porque tem que estar dentro do gênero pedido, tá? Outra, a temática também tem que estar dentro do pedido. Ah, eu pedi para falar sobre adoção, mas eu estava falando sobre futebol. Meu filho, futebol, você fala em casa com seus colegas, tá? Aqui, pediu para falar sobre adoção, fale sobre adoção. Pediu para falar sobre os influencers, fale sobre os influencers. Ponto final, tá? E o último também, a sua redação não vai ser corrigida se tiver escrito a lápis ou em branco. Lembrando que a UES, gente, ela é bem boa com vocês, porque ela deixa você escrever de azul ou preto. Então, você tem essas duas opções. Não dá nem que é só preto. Aqui você escreve de azul ou preto, tá bom? Só não pode ser de lápis, rosa, pink, neon, o que for, tá? Azul ou preto, ok?
tá? Então, assim, se seu texto está em língua portuguesa, está dentro do gênero, está dentro do tema e está escrito de caneta, tá? Então, sua redação ela é corrigida normalmente. Então, assim, ó, esse sistema EGP, tá? Lembra dessas 3 barrinhas aqui que tem? Cada um, a gente, vai ter um peso, tá? Dependendo do tipo de desvio, né, de erro que você cometer, você vai ter um tipo de desconto. Cada desconto desconta uma quantidade X de pontos, tá? Primeiro, vamos começar aqui pelos erros de textualidade, que é o Tzinho. É o que desconta mais pontos. Gente, você perder ponto por textualidade, sua pontuação vai lá para baixo, tá? Então, o que é que os erros de textualidade vão contabilizar? Se você fizer, por exemplo, o artigo de opinião pede título. Se você não fizer título, você já perdeu 2,5 pontos, tá? Porque você não está de acordo com o gênero, tá? Outro, se você simplesmente pegar as informações do texto de apoio e copiar no seu texto, tá? Fazer uma referência, beleza, mas se você copiar exatamente o que está lá dentro do seu texto, você também vai perder ponto. Adequação à linguagem, né? Então, se foi pedido norma padrão, escreve norma padrão, você não vai usar gíria, regionalismo, algo do tipo. Estruturação dos parágrafos, tá? Então é importante que você tenha, divida o seu texto em parágrafos. Galera aí que não faz parágrafo, se prepara que a pontuação aqui, o desconto é grande, viu? Divida seu texto em parágrafo bem bonitinho. Um artigo de opinião, ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Faz 3 parágrafos no mínimo, tá? Uma carta argumentativa, é importante que ela também tenha uma apresentação, uma continuidade e uma proposta de solução no final. Então, divida também, tá? Então, tem que fazer parágrafo, gente. Não pode esquecer de fazer parágrafo, tá? Outro ponto aqui é o atendimento, né? A coerência e o aspecto conceitual. Ou seja, isso tem que ter coerência. Então, se você dá uma opinião, você tem que manter essa opinião até o final, tá? Simples assim. Então, é mais algo textual, mais amplo, tá? Porém, que causam muito prejuízo dentro do texto quando acontecem. Então, cuidado para não ter esses errinhos de textualidade, tá bom? Mas aqui é o que a galera menos erra, são erros mais brutos, mais grotescos, tá? O segundo tipo de erro são de normas gramaticais, que é aquela linhazinha do meio, tá? Cada problema com norma gramatical são descontados 1,5 pontos, tá? Então, imagine, seu texto está dentro do tema, escrito de caneta, em português. Você tem 60 pontos, só ali. À medida que você vai errando, você vai perdendo pontos. Cada ponto de norma gramatical só é descontado 1,5 daqueles 60 lá, tá? O que é que desconta esse 1,5 ponto? Então, vamos lá, flexão nominal e verbal, tá? Então, problemas com flexão, né? A gente fizemos, né? Nós encontrou, tá? São problemas de flexão, tá? Concordância nominal e verbal, tá? Também entram aí, né? Tínhamos vestido amarelos. Não rola, tá? Problema de concordância. Regência nominal e verbal, aquele verbozinho que pede uma crase ali, né? Que pede uma preposiçãozinha que não foi colocada. Colocação pronominal e construção do período. Já são erros mais pesados, né? Um pouquinho mais fortes, mas são erros aí que podem aparecer, certo? E por último, que desconta menos, porém dói do mesmo jeito, tá? Detalhe, eu botei um ponto aqui, mas não é um ponto não, viu, gente? É 0,5. Eu vou ajeitar antes de mandar para vocês. Não é um ponto, é 0,5. Então, cada erro de convenção escrita é 0,5 por desvio, ok? O que é que vai ser descontado, gente? Ó, problema de acentuação, então não botou acento, perde. Ortografia, né? Palavras com a escrita inadequada, pontuação, translineação, né? Que é aquela separaçãozinha no final da linha. Lembra que eu falei para vocês que você tem que separar igual separação de sílaba. Então você tem que terminou a linha, você só bota o hífenzinho de acordo com a separação de sílaba, tá? É o que a gente chama de translineação. Era para você ter feito inicial maiúscula, não fez inicial maiúscula, perde também, tá? E omissão ou repetição de palavras em exagero, né? Sem nenhum tipo de
propósito textual também perde 0,5, tá? Lembre, não é 1 ponto, é 0,5, tá? Então, assim, resumindo aqui para vocês, tá? Prova de redação, né? Tem o mínimo de 20 linhas e o máximo de 25, tá? O valor da redação máxima é de 60 pontos e cada erro textual vai fazendo um desconto nesses 60 pontos, tá? Erro textual, 2,5, erro gramatical, 1, e erro de convenção escrita formal, 0,5. Eu vou ajeitar nos slides quando eu for mandar para vocês, tá? A redação deverá atingir o mínimo de 20 linhas. Cada linha não escrita você perde 2,5 pontos, tá? E o não atendimento à proposta de redação ilegível, em branco, a lápis, né? Implicará a nota 0, certo? Então, aqui foi só um aquece, mas eu vou mandar depois para vocês aulas sobre cada gênero, tá? E sobre os textos lá que vão ser inclusos, tá bom, gente? Então, é isso. Brigadão aí, né? Compartilhem esses vídeos com os colegas, tá? Para que vocês tenham aí essa aula, tá bom? Cheiro, tchau, tchau, até a próxima. Valeu!